E agora eu quero chamar ao palco o senhor Alberto Leite, CEO da ESA, um dos nossos patrocinadores e que vai fazer aqui uma introdução ao nosso primeiro painel do dia. Seja muito bem-vindo ao palco. Vou ficar em pé para facilitar. Bom dia a todos. É um prazer enorme aqui estar nesse evento. Agradeço o convite da Camila, do João. Muito obrigado pela oportunidade. Nós, enquanto empresa de cibersegurança no Brasil, nós temos uma responsabilidade muito grande. Muita gente fala que cibersegurança é um tema de tecnologia. Eu costumo dizer que é um tema de economia. Quando você fala de cibersegurança, quando quem já passou por qualquer incidente de cibersegurança sabe que as perdas econômicas são extremamente relevantes, quando não uma perda reputacional demasiada para aqueles que passam por esse tipo de situação. E, no entanto, um debate que nós queremos trazer é que, hoje no Brasil, embora sejamos o terceiro país com o maior número de usuários frequentes na internet, que, embora nós sejamos o quinto maior país em número de baixar aplicativos nas lojas de aplicativo, o segundo maior em rede social, nós não temos nenhuma empresa relevante no cenário global de cibersegurança. E o que isso quer dizer, em outras palavras? Quer dizer que, se nós, enquanto Brasil, enquanto nação, tivermos um incidente mais grave, que mexa com nossa infraestrutura, energia, transporte, telecomunicações, serviços básicos essenciais, nós realmente dependeremos de empresas americanas, chinesas, sobretudo, empresas de Israel, empresas russas, que são os grandes provedores desse tipo de serviço. Então, é importante a gente parar para pensar, será que a próxima guerra será travada no âmbito do tanque de guerra, ou será travada por humanoides, robôs, será travada por drones, será travada por invasões de cyberataque? E quem vai ser aqueles que protegerão a nossa própria nação? Difícil imaginar que nós, hoje, na situação que temos, não tenhamos que parar para pensar sobre isso, meditar sobre isso, e pensar o quanto que precisa reforçar a indústria local, porque isso já acontece em outras nações. Recentemente, por exemplo, os Estados Unidos restringiram o acesso para a cibersegurança de toda empresa proveniente da Ásia. Então, isso acontece também na Europa. Então, é importante a gente parar para pensar. Eu acho que esse é o momento aqui de debater a soberania nacional digital, porque, no final das contas, nós estamos falando sobre economia, sobre transparência na internet e sobre longevidade do nosso negócio enquanto país. E agradeço a todos a oportunidade, e eu vou passar aqui para os próximos... temos um pequeno vídeo aqui da ESA, para vocês conhecerem um pouco mais nossa empresa. Obrigado. Na ESA, estamos dedicados a manter você seguro enquanto você vive plenamente. Mantemos nossos clientes à frente das tendências, garantindo que estejam sempre protegidos contra as ameaças em evolução. Construímos nossa expertise com anos de experiência na segurança digital. Somos uma empresa 100% nacional, com mais de 50 milhões de clientes. Maior empresa de desenvolvimento de aplicativos de segurança digital. Temos as nossas soluções presentes nas principais empresas do Brasil. Conecte-se conosco. Continuaremos a liderar, inovar e proteger para que você possa viver sem preocupações. ESA Tecnologia, transformando a segurança digital em realidade. Senhor Alberto Leite, muito obrigada pelas palavras. Acompanhamos então esse vídeo, que tem tudo a ver com o nosso painel de Cybersecurity e mídias sociais. Vamos então dar início aqui ao nosso primeiro painel. Primeiro do dia trata da importância então dessa estratégia nacional de cibersegurança. O foco é a soberania digital.
como que o Brasil ele se posiciona como um país que entende e prioriza esse tópico? É o que nós vamos entender aqui com grandes especialistas do tema. Portanto, eu convido ao nosso palco Renata Miele, coordenadora do Comitê Gestor de Internet no Brasil. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Renata. Vou pedir para você sentar aqui em direção à sua fotinha do nosso painel. Bem-vinda. Vamos receber agora o senador Ângelo Coronel, relator do PL das Fake News. Seja bem-vindo. Quero dar as boas-vindas também a deputado Isnaldo Bulhões. E Ricardo Campos, especialista em proteção de dados. Quem vai fazer a mediação do nosso painel é Rony Weinzoff. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso palco. Eu reforço aqui que todos estão convidados a participar enviando as suas perguntas através do QR Code que está disponibilizado na nossa tela. Antes de passar a palavra aqui para o Rony, que vai fazer a mediação desse nosso primeiro painel, nós vamos assistir a um vídeo que o ministro Dias Toffoli, do STF, que não pôde, infelizmente, comparecer aqui, deixou para contribuir com o nosso painel. Vamos conferir. É com grande alegria que registro minha participação em mais este fórum de debates da Esfera Brasil. A convite do nosso querido amigo, seu presidente, João Camargo, e também da CEO, a Camila Camargo. E para mim é uma alegria estar nesse painel tão importante sobre segurança nacional, cibersegurança e mídias sociais. Cumprimento o Dr. Ricardo Campos, querido amigo, professor, especialista na área de proteção de dados, senador amigo Ângelo Coronel, deputado federal Isnaldo Bulhões e também a doutora Renata Miele, coordenadora do Comitê Gestor de Internet no Brasil. Infelizmente, por razões de ordem de compromissos assumidos anteriormente, eu não poderei estar presente fisicamente nesse encontro tão importante que se debate o Brasil, se debate o futuro, se debate a nação brasileira e os grandes desafios que nós temos a enfrentar como nação e nesse mundo globalizado. E nesse mundo em que a informática, a tecnologia da informação, as redes sociais, as plataformas e a segurança digital ganham uma importância e uma velocidade tão grandes. Pois bem, o desafio do século XXI é a segurança cibernética, sendo essencial a manutenção das infraestruturas críticas do país, tais como a energia, a sua produção, a sua distribuição, a defesa, os transportes, telecomunicações e a própria informação. A Lei Geral de Proteções de Dados, a LGPD de 2018, veio para regular o uso de dados e criar a cultura de protegê-los, mas precisamente avançar na regulação da segurança nacional. Vejam, as senhoras e senhores, que o Brasil está entre os primeiros no ranking de uso de internet e de redes sociais no globo. O brasileiro passa incríveis 10 horas por dia online, 3 horas a mais que a média dos países. Escuta mais músicas online, podcasts e usa serviços financeiros na internet no dobro da média mundial. 85% dos brasileiros usam Android, versões antigas sem atualizações. É fato que as ameaças cibernéticas aumentam à medida que a sociedade se torna cada vez mais conectada.
Na conjuntura internacional, as batalhas no âmbito do ciberespaço foram integradas às políticas e estratégicas, inclusive bélicas. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia, por exemplo, é marcada pelo grande número de ataques cibernéticos entre ambos, o que nos leva a refletir se as futuras guerras no mundo não serão virtuais. Em janeiro de 2023, o Fórum Econômico Nacional, ou melhor dizendo, o Fórum Econômico Mundial, em janeiro deste ano, apresentou o relatório de riscos globais, no qual afirma que a tecnologia agravará as desigualdades, enquanto os riscos de segurança cibernética continuarão sendo uma preocupação constante. No Brasil, todos nós lembramos da experiência recente de ataques à democracia, com a utilização e a produção e a difusão de fake news, para confundir e facilitar o sucesso de ataques cibernéticos ou para desinformar o público, criando um ambiente de medo e insegurança. Daí a importância enorme de se discutir um projeto nacional de cibersegurança. É preciso avançar na criação de uma política nacional de segurança nacional. Ainda em 2014, a Comissão do Senado Federal, no relatório da CPI da espionagem cibernética, instaurada na esteira das denúncias de Edward Snowden sobre espionagem cibernética em grande escala, já recomendava essa necessidade de implementação de uma cibersegurança. Só em 2020, o Brasil publicou sua primeira Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, a e-Ciber, com vigência 2020-2023, sendo um dos últimos países do G20 a fazer. Também em 2020 foi proposta a Emenda Constitucional número 3, em tramitação no Senado Federal, objetivando delimitar as competências sobre ciberdefesa e cibersegurança no país. A sua exposição de motivos aponta que o tema deve ser elevado ao nível de prioridade máxima da nação brasileira, do Estado brasileiro. Em junho de 2022, por outro lado, o Tribunal de Contas da União, o TCU, elaborou lista de alto risco na administração pública, no que figura a cibersegurança. O relatório apontou a carência de, primeiro, um órgão ou entidade com autoridade ampla. Não temos isso em nosso país. Segundo, atos normativos que regulem o tema em âmbito nacional, incluindo a defesa dos setores públicos e privados. E terceiro, a necessidade de investimentos em segurança da informação e segurança cibernética, áreas de importância estratégica para o país. No âmbito do Poder Executivo Federal, estão sendo gestadas propostas de projeto de lei instituindo a Política Nacional de Cibersegurança, chamado PN-Ciber, e o Sistema Nacional de Cibersegurança, SN-Ciber. No projeto, propõe-se a instituição de uma Agência Nacional de Cibersegurança, a AN-Ciber, a exemplo de algumas experiências internacionais já existentes em outros países. O tema é extremamente urgente e relevante. É preciso aproximar os setores público e privado para a promoção da cultura de cibersegurança, para fomento à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação e o fortalecimento da indústria nacional de cibersegurança. A criação de um grupo de trabalho, isso é importantíssimo, a criação de um grupo de trabalho envolvendo todos esses atores, com a participação da Espera Brasil, que equilibra o debate entre especialistas, representantes da classe produtiva, do poder público, do parlamento, do judiciário, nos parece uma ideia a ser implementada. É muito importante que esse debate prossiga. Desejo a todos que tenham nesse painel uma produtividade para que nós possamos chegar aí a um início de uma excelente discussão
para que o nosso país tenha uma proteção, tanto no setor público quanto no setor privado, e o mais importante de tudo, a defesa da soberania nacional. Muito obrigado a todos, um abraço a todos, muito honrado pelo convite, um bom debate, um bom seminário nesses 2 dias que estarão aí presentes, e infelizmente também aqui de longe, porque não pude ir pessoalmente. Desejo a todos um forte abraço. Olá, bom dia a todos e a todas. Satisfação enorme moderar esse painel tão relevante. Quem trabalha com esse tema há tanto tempo, como todos os painelistas aqui, e eu também, sabe a relevância de um evento como esse. Parabéns à Esfera para colocar esse tema também aqui hoje. Os números estão presentes, foi dito na introdução, inclusive pelo ministro também, que essa foi a pauta do Fórum Econômico Mundial em Davos, e estamos no momento em superar o Digital First, porque isso já é uma realidade onipresente. Aliás, é difícil hoje em dia a gente falar de digital e físico separado, porque hoje o termo talvez mais adequado seja o phygital, em que não há mais essa separação do online com o offline, para passarmos para o Digital Trust, ou seja, a importância da confiança no ambiente digital. E a importância da confiança no ambiente digital tem um tripé fundamental. E esse tripé, ele é baseado em segurança cibernética, ele é baseado em privacidade e proteção de dados, e ele é baseado também em inteligência artificial, ética e responsável. E talvez a grande complexidade atualmente seja como nós podemos nos proteger de ataques cibernéticos, como nós podemos nos proteger e garantir a soberania nacional digital e, ao mesmo tempo, não impedir a inovação tecnológica que é fundamental para o Brasil. E, com base nessas questões, eu começo aqui a nossa discussão com o nosso querido senador, para falar um pouquinho, senador, sobre como o Legislativo pode contribuir com isso, e depois vou passar para o nosso querido deputado também. Por favor, senador, a palavra está contigo para suas considerações iniciais. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar os promotores deste evento, o João Camargo, a Camila. É sempre bom receber o convite do Grupo Esfera e participar dessas rodadas de debates sobre temas que são de grande importância para o Brasil e para o mundo. No Senado Federal, nós fizemos o projeto 2630, que eu sou o relator. Esse projeto foi aprovado no Senado, é o de combate às fake news, se encontra na Câmara dos Deputados ainda sem deliberação. Foram 2 anos de debates calorosos, investigações calorosas, várias ameaças até de morte, mas nós conseguimos, ao final, fazer o projeto, que ainda não é o perfeito, mas já é o primeiro pontapé inicial para combatermos as fake news no Brasil. E, para os senhores terem uma ideia, esse projeto foi até exportado, tem 7 países aí, mundo afora, tentando fazer a mesma coisa que fizemos aqui no Brasil. Mas essa frente de combate às fake news é de grande importância, porque, na verdade, hoje a gente não pode aceitar, admitir, um amigo chegar para você e falar: você viu que está com você correndo aí na rede do WhatsApp? Quer dizer, você é caluniado, difamado, e você não sabe como se defender. E quando é via as empresas de mensageria, meu caro senador Irã, ainda piora, porque você não tem o direito de resposta, porque você não sabe a origem daquela postagem. Então, nós fizemos algumas medidas que está ainda para ser referendado pela Câmara. Se a Câmara não referendar, voltará para o Senado, que será a casa final, para que a gente acate o que a Câmara fez, ou vamos manter o nosso texto original. Mas, fora isso, meu querido Rony, mediador, nós estamos com mais 2 frentes. Uma é criar no Código Penal o crime de extorsão digital, que não existe ainda no nosso Código Penal. Porque hoje o que está acontecendo é que existe vamos dizer assim, os criminosos digitais, que usa do ransomware, que vamos traduzir em português, que é mais fácil, que é o sequestro de dados de instituições, de empresas. Já aconteceu invasão no sistema do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal Federal. A JBS também teve a invasão de dados, de seus dados, a lojas Renner, e por aí vários
empresas foram atingidas por esse ransomware e precisamos fazer com que a gente combata isso. Primeiro, tipificar o Código Penal, já está tramitando o projeto. Mas agora nós criamos um outro projeto, que é o da soberania digital. Porque não podemos aceitar que empresas do exterior, de Israel, Estados Unidos, onde for, venha para o Brasil sem ter uma sede no Brasil. Nós fizemos isso com as Big Techs. Hoje o Google tem sede no Brasil, Instagram, que é do Grupo Meta, com Facebook, sede no Brasil. Com muita pressão, o Telegram também já está com representante no Brasil. E nós queremos que agora todas as empresas que atuam no combate ao sequestro de dados, ao ransomware, venham se instalar no Brasil. Porque aí você vai gerar o quê? Vai gerar emprego e fica fácil para a justiça acioná-lo, até para tomar informação do que está acontecendo. Imagina uma empresa de Israel, entra numa empresa para instalar o seu sistema, e agora como é que você vai procurar essa empresa? Vai em Israel atrás dela? Nós temos que ter um representante no Brasil. Então, essa soberania digital, meu caro advogado Dulso, é importantíssimo, meu querido deputado Osnaldo Bulhões, porque nós temos que segurar a nossa soberania digital. Muito obrigado, senador. Por favor, deputado. Bom dia a todos e a todas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, abraçando a Camila e o João, né, parabenizar todos que fazem a esfera. Fóruns como esse são fundamentais para a integração dos setores público e privados e, sem dúvida nenhuma, é instrumento para buscar soluções. Bem, na mesma toada e no caminho aqui do senador Coronel, né, o fortalecimento de um perfil de soberania e de segurança digital, na minha ótica, ele tem que seguir dois pilares. Primeiro, a busca de uma infraestrutura robusta, né, na defesa no mundo cibernético, né, que é um mundo difícil de dimensionar e que evolui com uma velocidade muito grande. E segundo, o aperfeiçoamento, né, da legislação. Esses dois pontos têm que serem trabalhados de uma forma constante. Do ponto de vista da legislação, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Congresso tem tido, mesmo sendo um mundo novo, né, intensificado o seu uso, né, e sua vida pela pandemia. Muitos encontraram e inseriram em sua cultura até uma forma de sobreviver economicamente por esse meio. O Congresso Nacional tem tido uma preocupação muito grande. Desde lá em 2018, votando a Lei de Proteção de Dados. Em seguida, em 2020, nós constitucionalizamos, por meio da Emenda Constitucional 115, de autoria do senador Eduardo Gomes, constitucionalizamos e inserimos a proteção de dados como direitos e garantias fundamentais das pessoas. Coronel fez um grande trabalho no projeto de lei da fake news, como ficou conhecido. A Câmara já tem tentado votar por diversas vezes esse projeto, mas essa polarização política que o país vive tem prejudicado bastante por causa justamente dos fake news colocados em cima do relatório do deputado Orlando, lá na Câmara dos Deputados. Mas, enfim, eu acho que esses são os dois pilares fundamentais. Aqui é um assunto que acho que, se não 100%, mas quase 100%, quase a totalidade já foi vítima. Seja por fake news, seja por ataque para subtração, né, econômica, roubo mesmo, seja, enfim, qualquer tipo de ataque, que vai desde pequenos golpes a estratégia de guerras, levantes à democracia, como bem aqui falou o ministro Toffoli, e a Justiça Eleitoral, principalmente, contribuiu bastante, porque esse tema ficou muito popularizado e houveram ações enérgicas por parte dela. Muito obrigado, deputado. Por favor, Renata. Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar o Rony,
o Ricardo Campos, o deputado Isnaldo, o senador Ângelo Coronel, agradecer o convite da Esfera para estar aqui com vocês discutindo um tema que é tão relevante. Afinal, as tecnologias de informação e comunicação, o ecossistema digital, o mundo digital hoje, permeia todas as relações econômicas, sociais, culturais, e gera impactos positivos e negativos. E quando a gente pensa em como desenvolver mecanismos para mitigar e impedir os impactos negativos, que vão desde os incidentes de segurança no âmbito das grandes empresas, até os pequenos golpes, como o deputado falou aqui, que atingem, né, a nossa população, eu acho que a gente precisa refletir sobre as dimensões variadas que precisam ser adotadas pela sociedade para enfrentar esses problemas. E eu gostaria de listar pelo menos 3 aqui. Uma é, sem dúvida nenhuma, a necessidade de enfrentarmos, tanto na perspectiva do poder público, quanto na perspectiva do poder privado, da iniciativa privada, as questões relacionadas à literacia digital, à educação para que a sociedade consiga se apropriar de uma maneira mais adequada e segura dos dispositivos digitais. A segunda dimensão é a regulatória. É indispensável que nós enfrentemos o debate regulatório no âmbito do Congresso Nacional, né? A Câmara já tem iniciativas, como o senador já colocou aqui, o deputado também já colocou aqui. Eu acho que nós vamos precisar compreender que o debate regulatório, legislativo sobre o mundo digital é algo que veio para ficar, porque a tecnologia é algo em acelerada transformação, e nós vamos precisar lidar com isso do ponto de vista regulatório. Primeiro, numa perspectiva principiológica, para que a gente não engesse o desenvolvimento econômico e não torne as legislações aprovadas obsoletas. E segundo, porque novos desafios vão surgindo, como, por exemplo, no âmbito da inteligência artificial. E o terceiro pilar seria o compliance das empresas, para que a gente consiga, né, e do poder público, para que a gente consiga enfrentar essas questões. Nos segundos que me restam, eu queria trazer alguns dados que mostram como o próprio modelo de negócios de universalização do acesso à internet ou de massificação do acesso à internet no Brasil, a ausência de regulação, muitas vezes a ausência de respeito à regulação existente e a falta de literacia digital podem trazer e aprofundar os perigos dos incidentes digitais. Hoje, no Brasil, 62% da população, ou seja, 92 milhões de brasileiros, acessam a internet exclusivamente pelo dispositivo celular. Quem acessa a internet pelo dispositivo celular exclusivamente, apenas 37%, por exemplo, checam se a informação que recebe no WhatsApp ou por alguma outra rede social que chega gratuita no seu celular é verdadeira ou não. Apenas 33% das pessoas que acessam a internet exclusivamente pelo celular adotam medidas de segurança, como senhas fortes e verificação em 2 etapas, o que são mecanismos importantes para evitar fraudes e outros tipos de golpe. E apenas 23% que utilizam a internet alteram os seus parâmetros de privacidade para reduzir o compartilhamento de dados, que também é fonte fundamental, né, a coleta de dados para ataques e vazamentos que levam a incidentes de segurança. Então, é preciso que a gente foque o uso no usuário para que a gente tenha também, né, mecanismos de campanhas de conscientização, de uso de dispositivos de segurança, além do ambiente regulatório legal e da compliance das empresas para enfrentar esse novo ambiente digital, que traz benefícios, mas também traz riscos para a sociedade. Essa é a minha primeira participação aqui. Obrigada. Obrigado, Renata. Ricardo, por favor. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa no nome dos organizadores do Fórum Esfera, o João e a Camila, a quem agradeço também pelo convite. Eu vou começar com uma comparação Brasil-Europa, né? Apesar do sotaque mineiro. Eu sou professor em Frankfurt, na área de digitalização, regulação de serviços digitais. E esse tema da soberania digital é um tema também central na Europa, né? E a gente viu aqui, a gente vive muito no Brasil,
esse espelhamento do regime regulatório europeu, lógico, adaptando às peculiaridades brasileiras. E, visto que a gente está num fórum de empresários e tomadores de decisões do setor público, é muito interessante observar que a soberania digital na Europa ela está dentro de um contexto que a gente chama de bússola da década regulatória. A Europa ela tem, por experiência, nos últimos 20 anos, criar décadas regulatórias da digitalização, marcos de 10 anos. Né? Então, a gente teve, de 2010 a 2020, por exemplo, um deles era o GDPR, né, que foi aprovado, que a gente se espelhou muito nele. E a soberania digital entra também nessa dimensão de uma agenda regulatória da década europeia. E só para dar um exemplo muito simples, como isso afeta a vida cotidiana das pessoas, o sistema de nuvens. Né? A gente viu nos últimos 5 anos, até do ponto de vista pessoal, ninguém aqui tem mais HD externo, praticamente. Você contrata um serviço de nuvem para armazenar foto. E isso não acontece só na esfera privada. As empresas também estão ou já migraram para o sistema de nuvens. Se a gente pegar o setor de saúde, a gente tem um grande representante aqui, o Cláudio Lotenberg, aqui em cumprimento, isso gera um problema muito simples e muito complicado. Por exemplo, dados de saúde são dados sensíveis. Então, quando o setor de saúde contrata um sistema de nuvem, aonde esses dados estão sendo armazenados? Em qual país? Qual o regime jurídico? Então, e isso migra para todas as áreas, para o setor público. Qual é o regime jurídico? Quem contratou? Que tipo de norma segue, então, esse regime jurídico? Então, essas questões, eu poderia aqui dar vários outros exemplos, tocam a vida cotidiana das empresas e a soberania digital, como foi bem dito aqui pelos que me antecederam, passa a ser também no Brasil um tema central e desafiante, porque a gente tem um direito que se formou nos últimos 200 anos ligado ao território. E, de repente, a gente tem um novo meio que se locomove sem comunicar necessariamente com o território. E isso que dificulta, então, questões centrais do direito internacional privado, de jurisdição, a persecução penal. E as iniciativas brasileiras, como bem notou o senador, vêm justamente tentar vencer esse desafio de trazer para o Brasil, então, novos parâmetros regulatórios para vencer o desafio do cybercrime e da soberania digital. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. A gente vê uma evolução histórica no Brasil em relação às legislações, como foi comentado aqui também, né? A lei de crimes informáticos, lá de 2012, que recentemente foi aperfeiçoada. O senador comentou agora sobre um novo PL para aperfeiçoar ainda mais. Em 2014, em razão do efeito Snowden, a gente teve a aprovação do Marco Civil da Internet, com grande participação do Comitê Gestor da Internet, que serviu, inclusive, para o mundo inteiro, como sendo um modelo de legislação que, fundamentalmente, não impeça a inovação tecnológica, porque a gente tem que ter muito cuidado ao regular as tecnologias quando a gente está pensando em direito. E o Marco Civil da Internet é uma lei principiológica para não ter impedir a inovação. Depois, em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, que já foi comentada aqui, e agora nós estamos discutindo também no Congresso Nacional, o Marco Regulatório da Inteligência Artificial. Essa é uma preocupação também global. Quando a gente fala de cybercrime, a gente vê a questão também das deepfakes e o que isso pode representar também em relação a esse nosso contexto. Então, para fazer um fechamento aqui rapidamente com cada um de vocês também, eu queria ter a opinião de vocês em relação a esse contexto, né? Como que a gente pode regular de forma eficiente, protegendo direitos e garantias fundamentais, não impedir a inovação tecnológica e, ao mesmo tempo, como a Renata comentou aqui, ter um plano de nação efetivo, porque a gente discute, às vezes, muito regulação e discute pouco plano de nação para capacitação das pessoas para lidar com toda essa evolução tecnológica. Quando a gente fala de mercado de trabalho, o impacto da inteligência artificial, o que o Brasil está fazendo efetivamente para buscar a capacitação das pessoas nessa área? Então, nesse sentido, eu começo novamente pelo senador e depois a gente faz uma rodada agora de 1 minuto para cada, por favor. Olha, Rony, o Congresso tem se debruçado muito nesse tema. É uma área até que a gente conseguiu estudar
Falei que eu sou engenheiro, não sou nenhum tecnólogo, não sou nenhum expert em tecnologia, mas a gente sempre é um eterno aprendiz. A questão da reputação das pessoas tem que ser preservada. Nós não podemos encarar as Big Tech, ou seja, Google, Facebook, Instagram, como vilões. Eu considero essas grandes empresas, as Big Tech, como parceiros. Porque quem é que aqui dessa plenária que não acessa um Google para tomar informação? Quem é dessa plenária que não tem um Instagram, meu caro Furla, que não tem um Facebook? É muito raro isso. Então, nós temos que fortalecer para que essas empresas sirvam a cada dia mais ao povo brasileiro. Na questão da segurança digital, é outro caso. Por exemplo, nós não temos ainda assim regulado e regulamentado as empresas de cibersegurança no Brasil. Tanto é que as que vêm de fora, que vendem os seus softwares para as empresas brasileiras, eles não pagam um tostão de imposto para o Brasil, não geram um posto de trabalho, repetindo o que eu falei anteriormente. Então, nós vamos regular esse mercado para fortalecer o nosso parque tecnológico. Porque se nós não tivermos essa soberania digital e ficarmos dependendo eternamente de americanos, de israelenses, a gente fica fraco. As futuras guerras, como falou aqui mais cedo Alberto Leite, da ESA, vai ser a guerra digital, não tenha dúvida. Vai ser um país brigando com o outro, cortando a rede de cartão de crédito, cortando o sinal de internet, vai ter que criar uma nova VPN, vai ser uma guerra digital. Ninguém vai usar mais tanque, nem fuzil, nem R-15 para matar ninguém. Vai ser realmente no digital. Como hoje a Ucrânia invade a Rússia invade a Ucrânia, tudo via o quê? Drones, que antigamente não existia isso. Então, tenho certeza que no Congresso estamos vigilantes para que a gente consiga termos no Brasil um parque tecnológico eficaz e que venha realmente a dar segurança ao povo brasileiro. Obrigado, senador. Deputado. Um abraço ali ao nosso ministro Dantas, que está ali presente. Presidente, bom dia, querido. Tudo bom? Satisfação em vê-lo. Rony, eu acho o seguinte, diante de toda a evolução que o Brasil já tem do ponto de vista de leis, né? O nosso país é o país das leis, né? A gente cria lei. Temos colegas, né, senador Coronel, que acham que cada lei que ele apresenta ou aprova enriquece o seu currículo. Então, esse conjunto de leis ele tem que culminar, acima de tudo, em busca da soberania. Essa soberania ela só terá sucesso e ficará sólida, terá robustez, se houver a colaboração. É um debate, uma discussão constante, volto a repetir, por causa da velocidade do mundo cibernético. Então, a colaboração entre os entes públicos e privados, isso aí é fundamental, não há outro caminho para a gente fortalecer e proporcionar uma segurança no mundo digital se não tiver a integração desses setores. Tanto que todos os cases de sucesso do mundo, aonde evoluiu no sentido, né, de uma soberania, foi no modelo colaborativo. Muito obrigado, deputado. Renata, por favor. Então, Rony, eu acho que a legislação que a gente desenvolve, ela precisa, sem dúvida nenhuma, proteger os interesses nacionais. Agora, a busca de soberania no campo digital só será alcançada se nós tivermos iniciativas convergentes entre o setor público e o setor privado, com investimentos e estratégia, para que a gente deixe de ser um país consumidor da tecnologia e passe a ser um país produtor de tecnologia. Nós passamos alguns anos, infelizmente, no qual essa visão soberana de estratégia para que o Brasil se coloque de forma protagonista no cenário internacional, do ponto de vista produtivo, foi um pouco negligenciada, eu diria. E nós precisamos recuperar isso. Quando o professor Ricardo traz aqui a questão das nuvens, por exemplo, hoje nós temos uma realidade em que as instituições de ensino, públicas e privadas, armazenam todo o conhecimento desenvolvido no Brasil em nuvens das grandes Big Techs,
que possuem interesses políticos e econômicos. Nós precisamos desenvolver nossas próprias nuvens, os nossos data centers. Quando falamos de inteligência artificial, por exemplo, um dos principais gargalos da inteligência artificial são os datasets em inglês que treinam essa inteligência para ser usada no Brasil. Nós precisamos ter mecanismos de certificação, de auditoria sobre esses bancos de dados, priorizar a língua portuguesa. Isso tudo diz respeito a como desenvolvermos essa tecnologia para o Brasil, com os interesses do Brasil, com a cara do Brasil, para que a gente possa desenvolver mecanismos soberanos e que se alinham à nossa legislação para proteger esses interesses. Então, é assim que eu vejo esse desafio, principalmente no que diz respeito à inteligência artificial. Obrigado, Renata. Ricardo, por favor. Vou falar rapidamente sobre uma percepção minha, também ligando um pouco da Europa com o Brasil, sobre regulação de inteligência artificial. E é um ponto interessante, e aí eu discordo um pouco de seguir tanto o modelo europeu, porque a gente tem, dentro do direito, uma tradição muito simples para quem é deputado e senador, que a gente passa a regular algo quando aquilo causa algum dano à sociedade, né? E inteligência artificial é um campo que atinge todo o empresariado. A gente está num ponto de transição, muitas empresas vão surgir, vão ser compradas por outras que vão ter uma tecnologia de ponta, mas até agora a gente não tem claro aonde os danos estão surgindo, né? Então, eu tenderia a esperar ser mais cauteloso, também pelo meu lado mineiro, desconfiado, e esperar os danos surgirem e evitar que a gente transplante o século XIX, legislações gerais, para o campo da inteligência artificial, porque isso pode, de fato, barrar a inovação. E o Brasil não precisa subir no pódio da regulação. Talvez a gente possa deixar a Europa. A Europa tem esse poder, essa força para subir nesse campo, mas o Brasil poderia, geopoliticamente, tomar uma decisão mais estratégica, esperar os outros irem na frente, olhar onde os danos estão surgindo. Por exemplo, a gente teve aquela propaganda Elis Regina, produzida por inteligência artificial. Isso pode ser absorvido pelo CONAR. A gente não precisa de uma legislação geral que vai atingir, por exemplo, a inovação na saúde, né? Então, na inteligência artificial, eu acho que a gente deve pisar um pouco no freio, observar e se posicionar enquanto país continental, com grandes empresários, estrategicamente nesse ponto da regulação da inteligência artificial. Muito obrigado, Ricardo. E fazendo um fechamento aqui, primeiro ponto, né? Os criminosos trocam informações para executar ataques cibernéticos. Países têm uma dificuldade enorme de trocar informações para prevenir e combater incidentes cibernéticos, e empresas ainda trocam poucas inteligência para a mesma finalidade. A gente precisa ter uma troca mais efetiva entre países e entre empresas para prevenir incidentes cibernéticos. Não é à toa que a ONU está trabalhando numa atualização da Convenção de Budapeste. Segundo ponto, acho que é muito relevante a gente ter essa cautela brasileira, mineira, em relação à evolução, principalmente em regulações sobre tecnologia. A inteligência artificial é uma tecnologia de propósito geral, depende do seu uso. Se ela usa dados pessoais, tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Se ela é utilizada no sistema financeiro, tem a regulamentação do Bacen. Ou seja, a gente tem que ter muita cautela ao regular a tecnologia e não regular direitos, como proteção de dados pessoais. E terceiro ponto, capacitação e educação. Acho que o Brasil precisa urgentemente de um plano de nação visando essa capacitação, essa alfabetização e letramento digital. Isso é mais do que relevante. E não é à toa que, felizmente, na Política Nacional de Segurança Cibernética, existe uma previsão específica para essa finalidade. Querido senador Ângelo Coronel, querido deputado Isnaldo, querida Renata, querido Ricardo, muito obrigado pelas discussões no painel, assim como ao João e à Camila e aos demais colegas que estão aqui presentes. Um bom dia a todos. Renata Miele, senador Ângelo Coronel, deputado Isnaldo Bulhões, Ricardo Campos,
e Rony Weinzoff. Quero agradecê-los pelo diálogo enriquecedor que nós acabamos de presenciar aqui no palco do Fórum Esfera 2023. Vamos finalizando esse nosso primeiro